Quando vi aquela cena, o meu coração parou. No meio do campo aberto, onde não havia casa nem estrada por perto, um carrinho de bebê estava atirado no chão, virado de lado, com marcas de arrasto na terra seca. Ao lado dele, um bebê chorava de forma fraca, quase sem forças, o rostinho arroxeado de frio e desespero. E, poucos metros adiante, uma mulher desmaiada, estendida no chão, imóvel, suja de pó, sem reagir. Naquele instante, soube que se demorasse mais alguns segundos, aquele bebê morreria ali mesmo. Há dias em cu, e a solidão pesa tanto que chega a doer no peito. Acordei antes do sol aparecer, como sempre. A casa estava quieta demais, apenas o vento a passar pelas frestas da janela e o reino antigo da madeira do sobrado. Quando me levantei da cama, lavei o rosto na bacia de alumínio amassada que fica na cozinha, bebi um café requentado da noite anterior e saí para o terreiro. O céu ainda estava roxo, com riscos alaranjados no horizonte. A acender-se devagar, o pó vermelho da estrada de terra colava-se às botas enxutas. Chamo-me Tomás, tenho 57 anos e vivo sozinho. E na Quinta Santa Rita, ali perto de Dianópolis. Sul do Tocantins. Já fui casado, já fui feliz, já tive planos, mas a vida tem um jeito cruel de arrancar tudo de nós quando bem os esperamos. Faz 12 anos que perdi a minha esposa, Alma. 12 anos que esta casa ficou demasiado grande para mim. Ela morreu de uma doença que surgiu depressa, sem aviso, sem tempo para me preparar. Um dia estava a rir na cozinha, a fazer bolo de fubá. No outro, estava numa cama de hospital, fraca, a desvanecer-se aos poucos. Quando partiu, levou consigo a vontade que eu tinha de conversar, de rir, de viver da maneira como vivíamos. Desde então, aprendi a viver no silêncio. A rotina que é sempre a mesma. Acordo cedo, trato do gado, reparo cercas, limpo o curral, dou ras aos cavalos. Há dias em que não digo uma única palavra. Apenas ouço o mugir das vacas, o canto dos pássaros e o vento a bater nas folhas secas do quintal. De vez em quando, passo na cidade para comprar alguma coisa, mas volto logo. Não gosto de ficar por lá. As pessoas olham com pena, perguntam se estou bem, e eu digo sempre que sim, mesmo quando não estou. A verdade é que me habituei. A solidão tornou-se parte de mim, como a terra colada à pele ou cheiro de couro velho nas rédeas do cavalo. Já não espero mais nada da vida, apenas deixo os dias passarem. Naquela manhã de 7, nublou. O calor já era intenso, mesmo antes do sol nascer direito. O ar seco queimava a garganta. Há mais de 2 meses que não chovia e a terra estava rachada, dura como pedra. A pastagem estava amarelada, fraca, as árvores a perder as folhas. Era época de seca, brava, daquelas que até o gado fica mais quieto, a poupar energia. Apertei as selas do meu cavalo, o Trovão, um alazão velho que me acompanha há quase 15 anos. Ele conhece cada canto desta quinta melhor do que eu. Montei e segui para o lado norte da propriedade, onde há um riacho que ainda tinha um fio de água. Precisava de ver se as vacas tinham conseguido beber, porque se aquele riacho secasse de vez, seria um problema sério. O caminho era longo, quase 2 horas a cavalo, passando por pastos vazios, cercas velhas, portões enferrujados. Ia devagar, deixando o Trovão escolher o ritmo. Não tinha pressa, nunca tenho. Enquanto cavalgava, a minha cabeça pensava nas mesmas coisas de sempre, nas contas acumuladas, no telhado da casa que precisava de reparação, na solidão que parecia não ter fim. Já tinha pensado em vender a quinta algumas vezes, ir-me embora, recomeçar noutro lugar, mas desistia sempre porque, no fundo, sabia que não importava para onde fosse, a dor viria comigo. O sol já estava alto quando cheguei perto do riacho. O calor era sufocante, o suor escorria pelas costas, colando a camisa ao corpo. Limpei a testa com a manga e olhei em volta. Algumas vacas bebiam água devagar, lambendo a língua na poça rasa que restava. Pelo menos ainda havia água por enquanto. Foi ando ia virar o cavalo para voltar que vi algo estranho ao longe. No meio do campo aberto, onde não havia casa, estrada, árvore grande, nada. Havia uma coisa escura atirada no chão, de longe,
Parecia um galho, um pedaço de lona, sei lá, mas algo dentro de mim disse que aquilo não era normal. Esporei o trovão e fui na direção daquilo, devagar, com o coração a começar a bater. Mais forte, sem saber bem porquê. Quando cheguei mais perto, o meu corpo inteiro bloqueou. Um carrinho de bebê tirado de lado no chão, com uma das rodas partida e marcas de arrasto na terra seca, a estrutura amassada, como se tivesse sido atirado com força, e ao lado, um bebê, uma criança pequena, de meses talvez, estendida no chão vermelho, a chorar de forma fraca, tão fraca que quase não se ouvia. O choro era falhado, cansado, como se o corpinho pequeno estivesse a desistir. O meu sangue gelou, desci do cavalo antes mesmo de pensar, tropeçando nas próprias pernas, o coração descompassado. Corriaque. É o bebê. Ajoelhei na terra quente e toquei o pequeno peito com a mão trêmula, frio, a pele fria demais, a respiração curta, irregular, os lábios a começarem a ficar arroxeados. Não, murmurei, sentindo o desespero a subir pela garganta. Era a mesma sensação de 12 anos atrás, quando segurei a mão da Alma no hospital e senti a vida dela a escapar entre os meus dedos. Já tinha visto a morte de perto e, ali, a olhar para aquele bebê no chão, senti que ia perder de novo. Olhei em volta, desesperado, à procura de ajuda, de alguém, de qualquer coisa. Foi então que vi, a poucos metros dali, uma mulher estendida no chão, imóvel, suja de pó, com o rosto machucado e os cabelos escuros a cobrir parte da face, desmaiada. Não se mexia, não reagia, não chamava pelo filho. O meu coração quase parou. Levantei-me rápido, tropeçando de novo, e corri até ela. Segurei-lhe os ombros e sacudia. Ei, acorda, o teu bebê está aqui. Nada, o corpo dela era mole, pesado, como se tivesse sido atirado ali a tempo. Havia marcas roxas no braço, arranhões no rosto, sangue seco no canto da boca. Foi então que notei algo que me gelou por dentro. Pegadas recentes na terra, marcas de pneu mais adiante, como se um carro tivesse parado ali, dado a marcha atrás e partido depressa. Aquilo não foi um acidente. Alguém tinha feito aquilo de propósito. Voltei a correr para o bebê, tirei a minha camisa e envolvi o corpinho pequeno, tentando aquecê-lo. Coloquei a criança contra o meu peito, apertando devagar, como vi a Alma fazer uma vez, anos atrás, quando segurou o filho recém-nascido de uma vizinha. Aguenta, por favor. Aguenta. O choro quase já não saía, apenas um gemido fraco, falhado. Sente as lágrimas a queimarem nos meus olhos. E foi nesse momento que a mulher se mexeu, um gemido baixo, quase inaudível. Menina, disse rápido, a voz a sair rouca, acorde, o seu filho está aqui. Ela abriu os olhos devagar, confusa, perdida. O olhar vagueou pelo céu, pelo chão, até encontrar o bebê nos meus braços. E então gritou, um grito sufocado, desesperado, cheio de dor. Tentou levantar-se de uma vez, mas o corpo não respondeu. Caiu de lado, a chorar, a arrastar-se na terra. Ele atirou-nos aqui, sussurrou, a voz quebrada. Quem? Perguntei, segurando firmemente o bebê. Ela engoliu em seco, a tremer toda. O meu ex-marido. E naquele instante, entende tudo. O carrinho virado, a mulher desmaiada, o bebê largado no chão para morrer. Aquilo tinha sido uma tentativa de homicídio. Não havia tempo para perguntas. O bebê precisava de ajuda. Agora, segurei firmemente a criança. Bati-lhe levemente nas costas, estimulei a respiração. 1 segundo, 2, 3. Então, um choro fraco voltou a sair. Quase chorei. Isso, fica comigo. A mulher chorava no chão, tentando arrastar-se até nós, as mãos sujas de terra e sangue. Ele disse que ninguém ia acreditar. Disse que ia parecer um acidente, que eu era louca, que ia desaparecer e ninguém ia procurar. Olhei em volta, campo aberto, isolado, perfeito para ninguém ouvir, perfeito para fazer desaparecer. Coloquei o bebê com cuidado nos braços dela. Consegue segurá-lo? Ela sentiu, abraçando o filho, como se o mundo fosse acabar ali, o rosto afundado no corpinho pequeno, a chorar sem parar.
Ouve, disse com firmeza, olhando nos olhos dela. Quem fez isto não vai desistir. Mas agora vocês não estão mais sozinhos. Ajudei a mulher a levantar-se. Ela mal se mantinha em pé, o corpo fraco, machucado. A tremer, coloquei os dois com cuidado no cavalo, ela sentada à frente a segurar o bebê e subi atrás, protegendo-os com o meu corpo. Esporei o trovão e parte. O caminho de volta pareceu mais longo. Cada barulho fazia-me olhar para trás. Cada sombra parecia uma ameaça. Não sabia quem era aquele homem, não sabia se ele estava por perto, não sabia se ia voltar, mas uma coisa sabia, enquanto aquela mulher e aquele bebê estivessem comigo, ninguém lhes ia tocar. E foi ali, naquele caminho de terra, com o sol a queimar a nuca e o vento seco a bater no rosto, que senti algo que não sentia há 12 anos, responsabilidade, medo e uma vontade feroz de proteger. Porque faz muito tempo que não tinha ninguém para perder e não ia deixar que aquele homem levasse mais 2 vidas naquela tarde. Quando cheguei a casa com eles, o sol já se inclinava para o oeste, tingindo o céu de laranja e vermelho. O calor continuava forte, mas o vento tinha mudado, trazendo um cheiro à terra seca misturado com algo que parecia chuva longe, muito longe. Desci, segurando a mulher pelo braço. Ela tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. O bebê continuava nos braços dela, a chorar baixinho. Um choro fraco que me cortava por dentro. Amarrei o trovão ao poste perto da varanda e abri a porta da casa. Entra, disse, segurando a porta velha de madeira que rangeu nas dobradiças enferrujadas. Ela entrou devagar, olhando em volta como se esperasse que algo de mal acontecesse a qualquer momento. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados de tanto chorar, o rosto sujo de pó e sangue seco, os cabelos embaraçados a caírem no rosto. Parecia ter 20 e poucos anos, magra demais, com a roupa rasgada à altura do ombro e manchas de terra por toda a parte. Senta aqui, indiquei a cadeira. Velha perto da mesa da cozinha. Ela sentou-se devagar, apertando o bebê contra o peito, como se alguém fosse arrancar-lhe a criança a qualquer segundo. O corpinho pequeno do bebê ainda vá frio. Eu precisava de agir depressa. Corri para o quarto e voltei com um cobertor limpo, o único que tinha guardado desde que a alma morrera. Enrolei o bebê com cuidado, tentando aquecê-lo. Ele está com frio, disse. Precisa de aquecer rápido. Coloquei água a ferver no fogão a lenha. A chaleira velha apitou ao fim de alguns minutos. Preparei um biberão com leite em pé. O que tinha guardado. Nem me lembrava de onde tinha vindo. Talvez de quando algum vizinho o trouxera, anos atrás. Testei a temperatura no pulso, como vi a alma fazer, e ofereci à mulher. Tenta dar-lhe. Ela pegou no biberão com as mãos trêmulas e colocou a tetina na boca do bebê. A criança sugou fraco no início, depois com mais força e começou a beber. Os olhinhos abriram-se um pouco. A cor dos lábios começou a voltar. Suspirei, aliviado. A mulher chorou de novo, mas desta vez era diferente. Era um choro de alívio misturado com desespero. Ele está vivo. Ele está vivo. Eu repetia, a voz embargada. Sentei na cadeira do outro lado da mesa e fiquei a olhar para os dois. A minha cabeça ainda tentava processar tudo. O carrinho atirado no meio do campo, as marcas de pneu, as palavras dela. O meu ex-marido atirou-nos aqui. Como te chamas? Perguntei, a voz a sair mais rouca do que eu queria. Ela levantou os olhos para mim, olhos castanhos, fundos, cheios de medo. Luísa respondeu baixinho. Viu o bebê? Mateias. Tem 4 meses. 4 meses? Uma criança tão pequena atirada no chão para morrer. Sente a raiva subir pelo peito. Quente. Amarga. Há quanto tempo estiveram ali? Perguntei. Ela engoliu em seco, apertando o bebê. Não sei. Quando acordei, o sol já estava alto. Acho que ele me bateu. Não me lembro bem. Some ele. Lembro de estar no carro dele a discutir, ele a gritar que eu não prestava. Que era uma mãe má, que ia perder o Mateias de qualquer maneira. A voz falhou. Respirou fundo, a tremer. Ele parou o carro no meio. Do nada, puxou-me para fora. Pegou no Mateias ao colo e atirou-o ao chão. Ela começou a chorar mais forte, a voz a quebrar. Gritei, corri atrás dele. Tentei agarrar o meu filho.
mas ele impur. Ou-me com força, bati com a cabeça em alguma coisa e apaguei. Quando acordei, ele tinha ido embora. O Mateus estava no chão a chorar, o carrinho atirado longe e eu não conseguia levantar-me. Ela tapo, o rosto com a mão livre, soluçando. Achei que íamos morrer. Ali achei que ninguém nos ia encontrar. Levantei-me da cadeira e aproximei-me dela devagar. Coloquei a mão no ombro dela, tentando transmitir algum conforto, mesmo sem saber bem como. Vocês não vão morrer, disse com firmeza. Estão aqui agora. Estão seguros? Ela olhou para mim com os olhos cheios de ele. Lágrimas. Mas ele vai voltar. Ele sempre volta. Ele não desiste. Ele não sabe onde vocês estão, mas ele vai procurar. Ele encontra-me sempre. Sempre. A voz dela era de puro pânico. Percebe que aquilo não era a primeira vez que aquele homem já tinha feito. Outras coisas antes que aquela mulher já tinha fugido, já tinha tentado escapar e nunca tinha conseguido. Ouve, disse, baixando-me para ficar à altura do seu olhar. Aqui é longe de tudo. Ninguém passa por aqui sem eu saber. A estrada mais próxima fica a quilômetros. Se ele vier, eu vou saber antes. Ela abanou a cabe. Sá, ainda a tremer. Não o conheces. Ele é perigoso. Eu não tenho medo dele. Cortei com firmeza. E era verdade. Fazia muito tempo que não tinha medo de nada. Porque quando se perde tudo, não sobra nada a temer. Ela ficou a olhar para mim, por um tempo, como se tentasse decidir se podia confiar em mim. Depois baixou os olhos para o Mateias, que tinha parado de chorar e agora dormia nos braços dela, a respiração mais calma. Obrigada, sussurrou. Obrigada por não nos ter deixado ali. Não soube o que responder. Fazia tanto tempo que ninguém me agradecia por nada cá. Ou me tinha esquecido de como era. Descanso um pouco, disse, levantando-me. Vou buscar mais água e preparar alguma coisa para comeres. Ela sentiu, ainda a segurar o bebê, como se ele fosse escapar. Saí para a varanda e respirei fundo. O ar da tarde estava mais fresco. O céu ficava alaranjado, com manchas roxas a espalharem-se. Os grilos já começavam a cantar no mato. O vento batia nas folhas. Secas do quintal, fazendo um barulho baixo, constante. Olhei para o horizonte, onde a estrada de terra desaparecia entre os montes secos. Ele vai voltar, pensei. Homens assim não desistem. E quando ele vier, eu estarei à espera. A noite caiu depressa, como sempre cai no interior. Um minuto, o céu ainda estava claro. No seguinte, já estava escuro, cheio de estrelas. Acendi o candeeiro a querosene na cozinha e preparei um prato de arroz com feijão e um pedaço de carne seca que tinha guardado. Não era grande coisa, mas era o que havia. Luísa comeu devagar, em silêncio, como se cada garfada doesse. O Mateias dormia enrolado no cobertor, deitado numa caixa de madeira forrada com panos que improvisei como berço. Não era o ideal, mas era seguro. Há quanto tempo andas? A fugir dele? Perguntei, quebrando o silêncio. Ela parou de comer e ficou a olhar para o prato. Desde que o Mateias nasceu. Por quê? Ela respirou fundo. Porque ele não queria o bebê, disse cá. Ou eu engravidei de propósito para o prender. Disse que ia obrigar-me a interromper a gravidez. Quando recusei, começou a bater-me. A voz dela tremeu. Depois que o Mateias nasceu, piorou. Bebia, gritava, partia-se coisas, batia em mim à frente do bebê. Dizia que eu era uma vagabunda, que o filho nem era dele. Ela limpou os olhos com as costas da mão. Tentei sair, fui para a casa da minha mãe, mas ele apareceu lá, fez um escândalo, ameaçou toda a gente. A minha mãe ficou com medo e pediu-me para voltar. Disse que era melhor tentar fazer dar certo, que tinha de pensar no Mateias que uma cria. Só precisa de pai. Ela deu uma risada amarga. Pai, aquele homem não é pai de ninguém. Fiquei quieto, deixando-a falar. Consegui fugir outra vez há 3 semanas. Peguei no meio. E saí de madrugada. Fui para Palmas, fiquei na rodoviária. Depois num abrigo. Mas ele encontrou-me. Não sei como, mas encontrou. Ela olhou para mim, os olhos cheios de desespero. Hoje de manhã, estava a andar na rua com o Mateias no carrinho, quando ele apareceu, puxou-me para o carro, tapou minha boca, disse que ia ensinar-me uma lição.
conduziu durante horas até chegar àquele sítio. A voz falhou de novo. Achei que ele ia só bater-me. Mas quando atirou Matéas ao chão, soube que ele queria mais do que isso. Queria acabar comigo, com os dois. Fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Tens mais alguém? Família? Amigos? Ela abanou a cabeça. A minha mãe tem medo dele. O meu pai morreu há muito tempo. Não tenho irmãos. E as amigas todas desapareceram quando ele começou a aparecer onde eu estava. Ou seja, ela não tinha ninguém. Estava completamente sozinha. Como eu podes ficar aqui? Disse antes mesmo de pensar direito. Ela levantou os olhos. Surpresa. O quê? Ficar aqui até descobrirmos o que fazer, até estar segura. Mas nem me conheces. E depois ela ficou a olhar para mim sem entender por que é que estarias a fazer isto. Não soube responder na hora. Fiquei a olhar para o candeeiro a tremer na mesa, a luz fraca a dançar nas paredes. Porque sei o que é perder alguém, pensei. Porque sei o que é ficar sozinho. Porque faz 12 anos que não faço nada que importe de verdade. Mas não disse nada disso, porque é o correto. Respondi simplesmente. Ela ficou quieta por um tempo, depois assentiu devagar. Obrigada, sussurrou de novo. Terminamos de comer em silêncio. Depois, mostrei-lhe o quarto que foi meu e da Alma, onde não entrava há anos. A cama ainda estava feita, com os mesmos lençóis de sempre, um pouco empoeirados, mas limpos. Podes dormir aqui, disse. Eu durmo na rede da varanda. Não é preciso? É preciso. Tu e o Matéas precisam de descansar. Ela entrou no quarto devagar, olhando em volta como se ainda não acreditasse que estava segura. Peguei no berço improvisado com o Matéas e coloquei-o perto da cama. Se precisares de alguma coisa, é só chamar. Ela sentiu, deitando-se na cama com o corpo todo dolorido. Saí do quarto e fechei a porta devagar. A casa ficou em silêncio outra vez. Fui para a varanda, deitei-me na rede velha e fiquei a olhar para o céu estrelado. A noite estava limpa, sem lua, mas cheia de estrelas. O vento passava fresco pelos coqueiros do quintal. Os grilos cantavam alto, mas eu não conseguia dormir, porque sabia que aquilo ainda não tinha acabado, que em algum lugar longe dali, um homem perigoso andava à procura da mulher e do bebê que eu tinha acabado de trazer para dentro da minha casa. E quando descobrisse onde eles estavam, ia ser guerra. Ainda estava escuro. O céu tinha aquele tom azul profundo da madrugada, quando a noite ainda não foi embora, mas o dia já está a chegar. Antei-me da rede depressa, o corpo dorido de horas mal dormidas. E entrei em casa. O choro vinha do quarto. Era o Matéas. Bati de leve na porta. Luísa, está tudo bem? A porta abriu-se devagar. Ela estava com o bebê ao colo, a andar de um lado para o outro, tentando acalmá-lo. O rosto dela estava cansado, com olheiras fundas. Parecia que não tinha dormido nada. Desculpa ter te acordado, disse. A voz baixa. Ele tem fome outra vez. Dei-lhe o biberão. Que fizeste? Mas acho que não foi suficiente. Espera aí. Fui para a cozinha, acendi o candeeiro e preparei outro biberão, o leite. E em pó estava a acabar. Iria precisar de ir à cidade buscar mais. Mas isso teria de esperar até amanhecer. Voltei ao quarto e entreguei-lhe o biberão. Luísa sentou-se na beira da cama e colocou a tetina na boca do Matéas. Ele começou a mamar, fazendo aquele barulhinho baixo que os bebés fazem quando têm fome de verdade. Fiquei ali parado, sem saber se ficava ou se saía. Pode sentar, disse ela, indicando a cadeira velha no canto do quarto. Sentei-me, sentindo o peso do silêncio entre nós. A luz fraca do candeeiro fazia as sombras dançarem nas paredes. O vento lá fora batia nas janelas, gemendo baixo. Dormiste? Perguntei. Ela abanou a cabeça. Não consigo. Cada vez que fecho os olhos, vejo-o atirar o Matéas ao chão. Vejo a cara dele, aquele sorriso. A voz tremeu. Ele estava a sorrir quando fez aquilo, como se fosse engraçado. Fechei os punhos sem perceber. A raiva voltou a queimar no peito. Que tipo de homem é ele? Perguntei, tentando manter a voz calma. Mas Luísa ficou quieta por um tempo, a olhar para o Matéas a mamar. Chama-se Rafael. Conhecemos-nos há 3 anos num bar em Palmas.
Parecia diferente no início, atencioso, engraçado, carinhoso, leve. Dava-me a jantar, dava presentes, dizia que eu era especial. Ela deu uma risada triste. Eu era parva. Achei que tinha encontrado alguém de verdade. Quando é que mudou? Uns 6 meses. Depois de começarmos a viver juntos, começou a beber mais. A ficar nervoso por qualquer coisa. Se eu saísse com as amigas, ficava zangado. Se me atrasasse no mercado, dizia que estava com outro. Ciane. Não cozinhasse do jeito que ele gostava, atirava o prato. Contra a parede, ela respirou fundo. No início eram só gritos. Depois veio o empurrão. Depois a bofetada. Depois o soco. O make. As parou de mamar e começou a fechar os olhinhos. Luísa tirou o biberão e colocou o ombro, dando palmadinhas leves nas costas até ele arrotar. Tentei sair várias vezes, mas ele encontrava sempre. Dizia que se saísse de verdade, matava-me. Dizia que eu não era nada sem ele, que ninguém me iria querer, que eu era feia, burra, inútil. Ela limpou os olhos com a M. Não livre. Depois engravidei e tudo piorou. Disse que ia obrigar-me a interromper a gravidez, levou-me a um sítio, uma clínica suja, sem médico de verdade, mas eu não consegui. Saí a correr dali. Ele bateu-me tanto naquele dia que achei que ia perder o Mateias de qualquer maneira. A voz dela quebrou, mas ele aguentou, nasceu pequeno, mas forte, e quando vi a carinha dele pela primeira vez, soube que precisava de o proteger, custe o que custasse. Ela olhou para mim, os olhos a brilhar com lágrimas, por isso fugi, porque sabia que se ficasse, o Rafael ia acabar por magoar o Mateias, ou pior, e ontem quase conseguiu. E disse que ia fazer. Parecer um acidente, continuou Luísa, que ia dizer que eu fiquei louca depois do parto, que abandonei o bebê no mato e me matei. Diz. Se que ninguém iria desconfiar, que ele até choraria no velório. Sente o estômago revirar, mas ele não contava que ia acordar, continuou Luísa, e não contava que alguém ia passar. Por ali, ela olhou para mim, os olhos cheios de gratidão e medo misturados. Se não tivesses passado naquela hora, já estaríamos mortos? Não respondi, porque ela tinha razão. Fiquei a pensar no acaso de tudo aquilo, se tivesse saído mais cedo, se tivesse ido por outro caminho, se o trovão tivesse andado mais depressa, não os teria visto e 2 vidas ter-se-iam apagado no meio daquele campo, sem ninguém saber, sem ninguém se importar. Achas que ele vai procurar-nos? Perguntou Luísa, a voz baixa, cheia de medo. Olhei para ela e decidi ser honesto. Sim, acho que vai. Ela fechou os olhos, a tremer, mas quando ele vier, continuei, levantando-me da cadeira, não vos vai encontrar, porque eu vou fazer o que for preciso para garantir isso. Ela abriu os olhos a olhar para mim como se quisesse acreditar, mas não conseguisse. Por quê? Perguntou de novo. Por que é que estás a fazer isto por mim? Por nós? Fiquei parado ali, a olhar para ela e para o Mateias a dormir nos braços dela. E, pela primeira vez em 12 anos, sente algo mexer no peito, algo que pensei ter morrido junto com a alma. Porque sei o que é perder alguém, disse, a voz a sair, mais baixa do que eu queria, e não vou deixar que mais ninguém perca. Nada enquanto eu puder evitar. Quando o sol nasceu, eu já estava acordado há horas. Preparei café, fiz uma papa para o Mateias com o que tinha sobrado de leite em pó e deixei tudo pronto para a Luísa. Ela ainda estava a dormir quando saí. O cansaço tinha vencido no final. Apertei a sela do trovão e parti rumo ao lugar onde os tinha encontrado no dia anterior. Precisava de ver uma coisa, confirmar uma suspeita. O caminho pareceu mais curto desta vez. O sol subia depressa, trazendo o calor seco de sempre. O céu estava limpo. É uma nuvem. Os pastos continuavam amarelos, secos. O gado magro andava devagar, à procura de sombra. Quando cheguei ao sítio, parei o cavalo e desci. O carrinho ainda lá estava, atirado. O de lado, partido, as marcas de arrasto na terra, as pegadas. Ajoelhei e examinei as marcas de pneu. Eram recentes, largas, de um carro grande, provavelmente uma caminhoneta. As marcas mostravam que o veículo tinha parado, dado a marcha atrás, manobrado e saído. Depressa, levantando o pó, segui as marcas com os olhos e eu em direção à estrada de terra,
que ligava a BR-242 à rodovia Quicou, ao sul do Tocantins, em direção à Bahia e ao Maranhão. Rafael tinha vindo pela estrada principal, desviara-se uns 5 quilômetros para dentro, atirara a mulher e o bebê e voltara, provavelmente a Steak. Ele longe agora, talvez já tivesse voltado para Palmas. Talvez tivesse ido para outro sítio, mas ele ia voltar. Homens assim voltam sempre. Montei no trovão e segui as marcas de pneu onde desapareciam na estrada de terra. Parei ali, a olhar para os dois lados, vazio, silêncio, apenas o vento e o calor. Voltei para a quinta a pensar em tudo o que Luísa me tinha contado. Rafael não era só um homem violento, era um homem perigoso. Calculista tinha planeado aquilo, escolhido um sítio isolado, pensado na história que ia contar, pensado em tudo. E homens assim não desistem facilmente. Quando cheguei a casa, Luísa estava na varanda com Mateias ao colo. Tinha lavado o rosto, arranjado o cabelo, mudado de roupa, vestia uma camisa velha minha que lhe ficava demasiado grande e achei que tinhas ido embora, disse. A voz baixa, só fui dar uma vista de olhos, respondi, descendo do cavalo. Ele veio pela estrada principal, provavelmente voltou por ele. Também, ela ficou pálida. Então pode voltar. Pode, mas vai demorar. Ele não sabe onde vocês estão, e mesmo que desconfie, não vai ser fácil encontrar esta quinta. Fica longe de ter. Udo, ela sentiu, mas ainda parecia assustada. Preciso de ir à cidade, disse. Buscar mais leite para o Mateias e algumas outras coisas. O medo voltou aos olhos dela. Vais deixar-me aqui sozinha, N. Não vou demorar. 2 horas, no máximo. E se ele aparecer? Enquanto estás fora, entrei em casa e voltei com a espingarda velha que estava guardada no armário desde que o meu pai morrera. Não. A usava há anos, mas ainda funcionava. Sabes usar? Perguntei. Ela abanou a cabeça. Mostrei-lhe como carregar, como apontar, como disparar. Ela prestou atenção a cada movimento, as mãos a tremer. Se aparecer alguém que não conheças, trancas as portas e ficas. Quieta, disse com firmeza. Se a pessoa tentar entrar à força, disparas. Não penses 2 vezes, disparas. Ela engoliu em seco e pegou na espingarda, segurando-a com força. Eu volto logo, repeti. Mas se acontecer alguma coisa, defende-te, entendiste? Ela sentiu. Montei outra vez no trovão e parti rumo à cidade, Dianópolis. Era pequena, tinha umas poucas ruas asfaltadas, um mercado, uma farmácia, um posto de gasolina e pouco mais. Toda a gente conhecia toda a gente. E toda a gente conhecia a história do Tomás, o fazendeiro viúvo que vivia sozinho há 12 anos. Entrei no mercado e comprei leite em pó, fraldas, algumas roupas de bebê que havia na prateleira, comida enlatada, arroz, feijão, carne seca, a rapar. Ilha da Caixa olhou-me com curiosidade. Visita, seu Tomás? Respondi, curto. Ela quis perguntar mais, mas paguei depressa e saí. Passei na farmácia, comprei medicamentos básicos, pomada para as nódoas negras, pensos. O farmacêutico também me olhou com curiosidade, mas não disse nada. Quando voltava para o cavalo, vi um cartaz colado num poste perto da praça. Parei, era uma fotografia de uma mulher e um bebê, Luísa e Mateias. Embaixo estava escrito, desaparecidos, Luísa Ferreira da Silva, 24 anos, e filho Mateias, 4 meses, vistas pela última vez em PRMAS teu, qualquer informa. São, ligar para, sente o sangue gelar. Arranquei o cartaz do poste, amassei-o e deitei-o no lixo mais próximo. Olhei em volta, havia mais cartazes na farmácia, no mercado, no posto de gasolina. Rafael, ele tinha agido depressa, estava a fazer parecer que eles tinham desaparecido, que ele estava preocupado, que os estava à procura, e se alguém visse Luísa comigo, montei no cavalo e saí da cidade o mais depressa que pude. O caminho de volta pareceu mais longo, a minha cabeça não parava de pensar. Se alguém da cidade a tivesse visto, se alguém desconfiasse, se alguém ligasse para o número do cartaz. Quando cheguei à quinta, o sol já estava alto, a queimar com força. Desmontei depressa e entrei em casa.
Luísa estava sentada na cozinha com a espingarda no colo e o Mateias a dormir no berço improvisado. Quando me viu, soltou o ar que estava a prender. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, vendo a minha expressão. Coloquei as compras na mesa e respirei fundo. Ele está a espalhar cartazes, disse, a dizer que vocês desapareceram. Que está à vossa procura. O rosto dela ficou branco. Está a fazer com que toda a gente ache que ele é a vítima. Conte. E Noé, que tu fugiste com o bebê, que ele está desesperado. Ela começou a tremer. Ele faz sempre isto. Sempre consegue convencer toda a gente de que eu sou a louca, de que eu sou o problema. Não interessa o que ele está a dizer, disse com firmeza. Interessa que precisamos de ter mais cuidado agora. Ninguém te pode ver. Ninguém pode saber que estás aqui. Ela sentiu as lágrimas a escorrerem. Sinto muito. Não queria ter trazido isto para ti. Tu não trouxeste nada. Eu escolhi ajudar. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos. Mas agora também estás em perigo. Encolhe os ombros. Já passei por coisa pior. Não era mentira. Já tinha perdido a pessoa que mais amava no mundo. Já tinha ficado sozinho. Já tinha sentido a dor de não ter mais nada por que viver. Comparado com isso, enfrentar um homem violento era pouco. Mas, enquanto organizava as compras e preparava o almoço, uma pergunta não me saía da cabeça. Até onde seria Rafael capaz de ir para encontrar Luísa e Mateias? E, mais importante, serei eu capaz de os proteger quando ele chegar? Os dias seguintes foram estranhos, porque, pela primeira vez em 12 anos, a casa já não estava vazia. Via som de gente, choro de bebê, passos no corredor, conversas baixas na cozinha. A solidão que eu tinha aprendido a carregar como um peso familiar, de repente, tinha companhia e eu não sabia bem como lidar com isso. Luísa era quieta. Passava a maior parte do tempo a cuidar do Mateias, a mudar-lhe a fralda, a dar-lhe o biberão, a embalá-lo para dormir. Tinha medo de ir de casa, mesmo só para o quintal. Ficava sempre a olhar para a estrada, como se esperasse ver um carro aparecer a qualquer momento. Eu entendia. O medo dela era real, justificado. 3 dias depois de lá ter chegado, acordei cedo, como sempre, e fui dar ração ao gado. Quando voltei, encontrei Luísa na cozinha a tentar preparar café. Tinha lavado a louça do dia anterior, arrumado as coisas na prateleira e até varrido o chão. Não precisavas de fazer isso, disse, tirando o chapéu velho e pendurando no prego perto da porta. Eu sei, respondeu sem olhar para mim, mas não aguento ficar parada. Faz-me pensar demais. Sentei-me na cadeira e aceitei a chávena de café que ela me ofereceu. Estava forte, do jeito que eu gostava. Como aprendeste a fazer? Café assim? Perguntei. A minha avó, ela dizia que café fraco era uma ofensa. Ficamos em silêncio por um tempo a beber. O Mateias dormia no berço improvisado que eu tinha melhorado com mais panos e um colchãozinho fino que encontrei guardado. Tomás, disse ela, a voz baixa, posso perguntar-te uma coisa? Podes. Por que é que vives sozinho aqui? Parei com a chávena no ar. Ninguém me perguntava isso. As pessoas da cidade sabiam e não tocavam no assunto. A minha esposa morreu. Respondi simplesmente, há 12 anos. Sinto muito. É passado. Ela ficou a olhar para mim como se esperasse que eu continuasse por algum motivo que não. Entende bem? Continuei. Chamava-se Alma. Conhecemos jovens, casamos cedo, trabalhamos nesta quinta juntos quase 20 anos. Ela queria ter filhos, mas nunca aconteceu. Tentamos. Fizemos tratamentos, mas não resultou. Bebi mais um gole de café. Quando ficou doente, foi rápido. Cancro no pulmão, 2 meses. Do diagnóstico até o fim. Não tive tempo para me preparar. Num dia, estava a rir, a fazer bolo na cozinha. No outro, estava numa cama de hospital, a desvanecer-se aos poucos. Luísa ficou quieta, as mãos em volta da própria chávena, depois que ela se foi. Não consegui viver direito nesta casa. Tudo me lembrava ela. A cadeira onde se sentava, a janela de que gostava de olhar, o fogão onde se cozinhava. Tentei continuar, mas não consegui. E por que é que ficaste? Porque não tinha para onde ir. E porque fugir não ia mudar nada.
a dor viria comigo, ela seme. Eu devagar, entendendo, nunca pensaste em recomeçar, conhecer outra. Pessoa encolhe os ombros. Para quê? Já vivi a minha história, já tive o meu tempo de felicidade. O resto é só espe. Esperar o quê? O fim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela ficou a olhar para mim com uma tristeza que não esperava ver. Isso não é viver, disse baixinho. É só existir, N. Eu respondi, porque ela tinha razão. Naquela tarde, o céu começou a mudar. Nuvens e esculturas no horizonte, grandes, carregadas, a subir depressa. O vento mudou de direção, ficou mais forte, mais frio. Os animais começaram a ficar inquietos. O trovão relinchava no curral. As galinhas recolheram-se cedo. Tempestade. Há mais de 3 meses que não chovia a sério. A terra estava rachada, dura, sedentada. Quando a chuva chegasse, viria com tudo. Entrei em casa depressa. Luísa, pega no Mateias e vai para o quarto. Vai cair uma tempestade forte. Ela olhou pela janela, vendo as nuvens negras aproximarem-se. E ficou pálida. É perigoso. Pode ser. O telhado é velho. Tem goteiras. E se cair um raio perto, pode derrubar uma árvore. Ela pegou no bebê e correu para o quarto. Tranquei as janelas. Feche. E as portas. Acende o candeeiro a querosene, porque sabia que ia escurecer depressa. E escureceu. Em 15 minutos, o dia virou noite. O céu ficou preto, pesado. O vento começou a uivar, a bater nas paredes, a arrancar telhas soltas, a derrubar galhos. E depois a chuva chegou. Não foi chuva, foi um dilúvio. A água caiu com uma força que eu não via há anos. O barulho é ensurdecedor, como se 1000 tambores tocassem ao mesmo tempo no telhado de zinco. Os trovões rachavam o céu, fazendo a casa inteira tremer. Os relâmpagos iluminavam tudo por segundos, mostrando a violência da tempestade. E lá fora, corri para o quarto. Luísa estava sentada na cama, a segurar o Mateias contra o peito, a tremer. O bebê chorava assustado com o barulho. Está tudo bem, disse, tentando transmitir calma. É só uma tempestade, vai passar, mas eu não tinha certeza. A chuva continuou a cair, cada vez mais forte. A água começou a entrar pelas frestas das janelas, pelas goteiras no teto. Coloquei baldes. Por baixo das goteiras maiores, o chão ficou molhado. O vento arrancou uma janela das dobradiças, batendo com força. Corri para fechar, lutando contra o vento. A chuva batia-me no rosto como agulhas. Consegui trancar a janela com um pedaço de madeira. Quando voltei para o quarto, estava encharcado. Isto vai passar? Perguntou Luísa, a voz a tremer. Vá. Mas a tempestade não dava. Sinais de enfraquecer. E depois veio o pior. Um raio caiu perto. Muito perto. O clarão foi gigante. O trovão explodiu tão alto que parecia que o mundo se tinha rachado ao meio. Sente o chão meio debaixo dos pés e ouviu barulho. Um estalo alto. Madeira a partir-se. O que foi isso? Gritou Luísa por cima do barulho da chuva. Corri à janela e olhei. O coqueiro grande do quintal. O mais velho tinha sido atingido. Tinha caído em cima do corral. Murmurei. O que foi? A árvore caiu no corral. O trovão está lá. Ela ficou pálida. Não vais sair com esse tempo, mas eu já ia. Peguei numa lona velha, deitei-a por cima e saía. Correr para a chuva. A tempestade era pior do que parecia de dentro. A chuva era tão forte que mal se via a 5 metros. O vento empurrava. E, quase me derrubando, o chão tinha virado lama. Escorregadio, traiçoeiro. Cheguei ao curral e vi o estrago. O coqueiro tinha caído em cima da cerca, abrindo um buraco grande. O trovão. Estava assustado, a relinchar alto, a tentar sair. Se passasse por aquele buraco e saísse a correr na tempestade, podia magoar-se gravemente, ou pior, entrei no curral, lutando contra o vento e a chuva. Calma, garoto, calma. Segurei-lhe as rédeas, puxando com força, tentando acalmá-lo. Ele resistiu, os olhos arregalados de medo. Outro raio caiu ainda mais perto. O trovão empinou-se, quase me derrubando. Segurei com firmeza, usando todo o meu peso para o manter no lugar. Calma, estou aqui. Aos poucos, foi se acalmando.
consegui puxá-lo para longe do buraco na cerca para um cão. Tu mais protegido do corral. Amarrei-o a um poste forte, longe da árvore caída. Quando saí do curral, estava tão encharcado e coberto de lama que mal parecia gente. Voltei para casa a trope. Sando, lutando contra o vento, Luísa estava à porta. A segurar o Mateias, os olhos arregalados. Estás bem? Estou. Entrei, a pingar água por todo o lado. Tirei a lona encharcada. A camisa colada ao corpo, a bota cheia de lama. O cavalo está bem. Está seguro. Ela soltou o ar, aliviada. A tempestade continuou por mais uma hora. Barulho, vento, chuva, raios. Ficamos os três N. O quarto à espera que passasse. O Mateias tinha parado de chorar, exausto, e dormia no colo da mãe. Luísa estava pálida, assustada, mas firme. E quando, finalmente, a chuva começou a diminuir, quando o vento foi amainando, quando os trovões foram ficando mais distantes, foi então que percebi a estrada de terra que ligava a minha quinta cidade, tinha virado um lamaçal. Com a chuva que tinha caído, ia levar dias a secar. Ninguém ia conseguir passar por ali de carro, nem de moto. Estávamos completamente isolados. E se Rafael tentasse chegar até aqui agora, não conseguiria. Mas também significava outra coisa, se acontecesse alguma emergência, se o Mateias ficasse doente, se a Luísa precisasse de ajuda, eu não conseguiria levá-los à cidade. Olhei para Luísa, ainda a segurar o filho, a tremer, e sente o peso da responsabilidade a apertar meu peito. 2 vidas dependiam de mim agora, e eu estava sozinho nisto. Quando amanheceu, saí para avaliar os estragos. A quinta parecia um campo de batalha, galhos caídos por todo o lado, telhas arrancadas, cercas derrubadas, o quintal coberto de lama e folhas. A água da chuva tinha formado poças grandes a brilhar sob o sol, que agora voltava a aparecer, forte e quente. O coqueiro que tinha caído estava atravessado no curral. Iam precisar-se dias para o cortar e tirar dali. A estrada estava pior do que eu imagina. Completamente intransitável, barro profundo, cheio de buracos, com trechos onde a água ainda corria, formando ribeiros temporários. Voltei para casa e encontrei Luísa na cozinha, fazer café. Tinha conseguido secar algumas roupas perto do fogão a lenha. O Mateias dormia tranquilo. Como está lá fora? Perguntou, destruído. Vai levar tempo a arrumar. E a estrada intransittável por uns 3, 4 dias, no mínimo. Ela ficou quieta, a processar. Então estamos presos aqui. E se ele vier, não vai conseguir chegar? Completei. Mas se acontecer alguma coisa com vocês, eu também não vou conseguir sair. Ela mordeu o lábio, preocupada. O Mateias está bem e eu também. Vamos ficar bem. Eu queria acreditar, mas algo no fundo do peito dizia-me que isto ainda não tinha acabado. Passei o dia a consertar o que dava. Levantei telhas, cortei galhos, limpei o quintal, consertei a janela que tinha arrancado. Luísa ajudou no que pode, sempre com o Mateias por ele perto. Varreu a casa, organizou as coisas. Até cozinhou um feijão com arroz e carne seca, que ficou melhor do que qualquer coisa que eu tinha comido nos últimos anos. Noite, sentamos-nos na varanda a ver o céu limpo, cheio de estrelas. A tempestade tinha lavado tudo, deixado o ar mais leve, mais fresco. Os grilos cantavam alto, o vento passava suave. Obrigada, disse Luiz. De repente, por quê? Por tudo, por nos teres encontrado naquele dia, por nos teres trazido para aqui, por teres cuidado de nós durante a tempestade. Não precisas de agradecer? Preciso sim. Não tinhas nenhuma obrigação. Podias ter nos deixado lá. Podias ter nos levado à polícia. Podias ter feito um monte de coisas, mas escolheste proteger-nos. Fiquei quieto a olhar para o céu. Eu não tive escolha, disse finalmente, quando vos vi lá, sozinhos, quase a morrer. Não havia outra coisa que pudesse fazer. Ela ficou a olhar para mim com aquele jeito que me deixava desconfortável. Viu? Como se visse algo em mim que eu não queria que fosse visto. És um homem bom, Tomás. Não sou. Não, és sim. Conheço o homem mau. Vive com um durante 3 anos. E tu és o oposto disso. Não soube o que responder.
Ficamos ali sentados em silêncio. A ver a noite e, pela primeira vez em 12 anos, não me senti completamente sozinho, mas também, pela primeira vez em 12 anos, sim, de medo. Medo de que aquilo acabasse. Medo de que o Rafael aparecesse. Medo de não conseguir protegê-los quando chegasse a hora, porque eu sabia, no fundo, que a hora ia chegar e, quando chegasse, ia ser fogo. A estrada tinha secado o suficiente para eu conseguir ir à cidade outra vez. Precisava de mais mantimentos, mais leite para o Mateias e queria saber se havia notícias, se alguém estava à procura, se os cartazes ainda estavam espalhados. Luísa não queria que eu fosse. Ficou nervosa a manhã inteira, a andar de um lado para o outro na cozinha, a segurar o Mateias. Ei, se acontecer alguma coisa enquanto estás fora? Perguntou pela terceira vez. Não vai acontecer nada, respondi, verificando a espingarda e deixando-a carregada em cima da mesa. Já sabes usar isto, Gu. Ah, eu volto antes do meio-dia. Mas, Luísa, cortei, olhando nos olhos dela. Estamos sem comida. O leite acabou ontem. Preciso de ir. Ela sabia que eu tinha razão. Assentiu devagar, mas o medo continuava estampado no rosto. Volta logo, por favor. Volto. Montei no trovão e parte. A estrada estava melhor, mas ainda tinha trechos lamacentos, traiçoeiros. O sol batia forte. Secar os últimos pedaços molhados. O calor estava a voltar com tudo. Cheguei a Dianópolis por volta das 9 da manhã. A cidade estava movimentada, como sempre. Gente a ir e vir. Carros velhos a lavane. Arpou. Crianças a correr na praça. Fui direto ao mercado. Os cartazes ainda lá estavam, colados nos postes, nas montras, na entrada do mercado. A fotografia de Luísa e Mateias com aquelas palavras. Desaparecidos, sente o estômago revirar. Entrei no mercado e comprei o que precisava. Leite em pó, fraldas, comida, medicamentos. A mesma rapariga da caixa olhou-me com curiosidade. Uma vez, seu Tomás, posso perguntar uma coisa? Pode. Respondi. Aguardar as compras no saco. Esse bebê para quem o senhor está a comprar coisas é de algum parente? Parei. Olhei para ela, porque pergunta. Ela ficou sem graça. É que, sei lá, o senhor nunca comprou estas coisas antes? Aí fiquei a pensar. Deve ser para alguma visita, né? E é visita. Que bom. O senhor merece companhia. Faz tanto tempo sozinho naquela quinta. Paguei depressa e saí. Antes que ela fizesse mais perguntas, mas a semente da desconfiança já tinha sido plantada, passei na farmácia, comprei mais algumas coisas e estava a voltar para o cavalo. Quando vi uma caminhoneta preta, grande, com vidros escuros, parada em frente à esquadra. Um homem saiu de dentro, alto, forte, de óculos escuros, camisa social arregaçada, cabelo bem cortado, barba por fazer. Olhou em volta com aquele jeito de quem está à procura de alguma coisa ou de alguém. O meu corpo inteiro ficou tenso. Rafael, tinha de ser ele. Fiquei parado a observar de longe. Escondido atrás de um poste, ele entrou na esquadra, ficou lá dentro uns 10 minutos. Quando saiu, estava a conversar com o polícia. Apertaram as mãos. O polícia anotou alguma coisa num caderninho. Rafael entrou na caminhoneta e saiu devagar, a dar a volta pela cidade, a olhar para as ruas, para os estabelecimentos, para as pessoas. Procura. Esperei que ele desaparecesse de vista. Depois, montei no trovão e saí da cidade o mais depressa que pude, sem chamar a atenção. O coração batia descompassado, as mãos suavam nas rédeas. Ele estava na cidade à procura. Quanto tempo até começar a visitar as quintas nos arredores? Quanto tempo até alguém comentar sobre o fazendeiro que estava a comprar coisas de bebê? Cheguei a ser asa quase a correr. Luísa estava na varanda à espera. Quando me viu, o alívio tomou conta do rosto dela. Graças a Deus. Desci do cavalo e entrei direto em casa, levando as compras. O que foi? Perguntou, vendo a minha cara. Aconteceu alguma coisa? Coloquei os sacos na mesa e respirei fundo. Ele está na cidade. O rosto dela ficou branco como papel. O quê? Viu-a sair da esquadra. Estava a conversar com um polícia, a dar a volta pela cidade. À procura, ela começou a tremer.
Segurou a beirada da mesa para não cair. Encontrou-me. Encontrou-me. Não, Eliene. Não sabe que estás aqui. Está só à procura. Mas ele vai descobrir. Ele descobre sempre. Não vai, disse com firmeza, segurando-lhe os ombros. Estás escondido aqui. Ninguém te viu. Ninguém sabe. E se alguém te viu a comprar as coisas para o Mateias? E se alguém desconfiou? Eu não tinha resposta para isso. Precisamos de ter cuidado, disse. Mas cuidado ainda. Não pôde sair e casa, nem para o quintal. Não podes aparecer. Ela sentiu. A chorar. E se ele vier aqui? Se ele vier, respondi, pegando na espingarda. Eu trato disso. Os 2 dias seguintes foram tensos. Eu mal dormia. Passava as noites na varanda, sentado na rede, de olho na estrada. Qualquer barulho fazia-me pegar na espingarda. Qualquer sombra parecia uma ameaça. Luísa também não dormia direito. Fica. Vá no quarto com o Mateias, sempre alerta, sempre assustada. Tinha emagrecido. Os olhos estavam fundos, cansados. O medo estava a consumi-la por dentro. No 3º dia, aconteceu. Era meio da tarde. O sol estava alto. Quente demais. Eu estava no curral a terminar de consertar a cerca quando ouvi motor de carro a vir pela estrada. Larguei tudo e corri para casa. Luísa, alguém a vir. Ela. Apareceu à porta, pálida, a tremer. É ele. Não sei. Vai para o quarto, tranca a porta, fica quieta. Ela pegou no Mateias e correu. Peguei na espingarda, carreguei e fui para a varanda. A caminho. Neta preta apareceu na curva da estrada, levantando pó. Rafael parou o carro em frente à casa, desligou o motor e desceu devagar, tirou os óculos escuros e olhou em volta com aquele jeito de quem está a avaliar o lugar. Fiquei parado na varanda, a segurar a espingarda, à espera. Ele aproximou-se, a sorrir, um sorriso falso, ensaiado. Boa tarde, disse, a voz grossa, educada. Demais, o senhor é o dono desta propriedade? Sou. Prazer. Chamo-me Rafael. Estou à procura da minha esposa e do meu filho. Desapareceram há uns dias e estou a dar a volta pelas quintas da região. A perguntar se alguém viu alguma coisa, tirou um papel do bolso. Era o cartaz com a fotografia de Luísa e Mateias. O senhor viu esta mulher por aqui? Olhei para o papel, depois para ele. Não, ele ficou a estudar-me. O sorriso ainda no rosto, mas os olhos frios, calculistas. Tenha certeza? Ela pode ter passado por aqui a pedir ajuda, ou água, ou não viningo. Bem, entendo. Guardou o papel devagar, ainda a olhar para mim. É que alguém na cidade comentou que o senhor estava a comprar coisas de bebê, leite em pó, fraldas, e achei estranho, já que o senhor vive sozinho há anos, sente o sangue gelar, mas mantive a voz. Firme, tem uma sobrinha que veio visitar com o filho. Vai ficar uns dias. Ele sorriu mais. Que bom. Família aí. O importante, né, hein? E onde está? A sua sobrinha. Gostaria de a cumprimentar e está a descansar. O bebê está com febre. Ele deu um passo em frente. Que pena. Mas não custa nada eu dar uma olhadinha, né? Só para ter a certeza de que não é a minha esposa. Às vezes enganamos com a fotografia, dei um passo em frente também, levantando a espingarda ligeiramente, disse que não vi a sua esposa e a minha casa é privada, não recebo visitas. O sorriso dele desapareceu, os olhos ficaram duros, perigosos. O senhor está a esconder alguma coisa? Não, só não gosto de. E gente intrometida na minha propriedade, ficamos-nos a encarar. Silêncio pesado, tenso. Ele deu uma risada curta, sem humor. Entendo. Desculpe incomodar. Voltou para o carro devagar, sem tirar os olhos em mim. Entrou, ligou o motor, mas, antes de se ir embora, baixou o vidro e gritou: se o senhor vir a minha esposa, avise-me. Está? Ela é problemática, sofre da cabeça. Pode ser perigosa. Não respondi. Ele sorriu de novo. Aquele sorriso gelado. Tenha um bom dia. E saiu. Fiquei parado na varanda até o pó baixar, até o som do motor desaparecer completamente. Depois entrei. Em casa. Luísa estava no quarto, sentada no chão com o Mateias ao colo, a chorar em silêncio. Ele foi-se embora,
disse. Ela levantou os olhos para mim, cheios de terror. Ele sabe que estou. Aqui não sabe, está só desconfiado. Ele vai voltar, Tomás. Conheço, ele vai voltar. Eu sabia que ela tinha razão. Rafael não era burro. Tinha visto alguma coisa, sentido alguma coisa. E Raul, eis como ele não desistem. Ele ia voltar. E, quando voltasse, não ia ser para conversar. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda, de olho na estrada, com a espingarda no colo. Luiz. Também não dormiu. Ficou no quarto a embalar o Mateias, a cantar baixinho para ele, a tentar manter-se calma. O céu estava limpo, cheio de estrelas. A lua cheia iluminava tudo com aquela luz fria, prateada. Os grilos cantavam, o vento passava fresco. Tudo parecia calmo, mas eu sabia que era mentira. A tempestade ainda não tinha chegado e, quando chegasse, ia ser de sangue. Por volta das 3 da manhã, ouvi de novo o motor de carro, longe, a vir devagar. Levantei-me da rede, segurando a espingarda, o coração aos saltos. A caminhoneta preta apareceu outra vez, mas desta vez parou. Longe da casa, nas sombras, escondida. Vi a porta abrir, vi a silhueta de um homem sair. Rafael. Mas ele não estava sozinho. Outro homem saiu do carro, grande, pesado, com alguma coisa na mão. Um pedaço de madeira ou um cano. Começaram a andar em direção à casa devagar, sem fazer barulho. Senti o sangue ferver. Entrei em casa sem fazer som. Tranquei a porta. Fui até ao quarto. Luísa, S. O surrei. Ela acordou assustada. Ele voltou e trouxe alguém. O rosto dela ficou branco de terror. O que fazemos? Olhei para ela, para o Mateias a dormir nos braços dela, e sente algo arde. R dentro do meu peito. Raiva pura. Ficas aqui, trancas a porta. Não abres a ninguém além de mim. Tomás, eu trato disto. Saí do quarto, tranquei a porta por fora e voltei para a sala. Apaguei o candeeiro. Fiquei na escuridão à espera. Os passos aproximaram-se devagar, calculados. Ouvi o render da madeira da varanda quando pisaram nela. Ouvi a maçaneta da porta a ser testada. Ouvi a voz de Rafael, baixa, a sussurrar para o outro. Homem, arromba. E foi nesse momento que abri a porta de uma vez, apontando a espingarda diretamente para a cara dele. Dá mais um passo. E disparo. Rafael parou, as mãos no ar, mas a sorrir. Sempre a sorrir. Calma, velho. Só vim buscar o que é meu. Aqui não há nada teu. Assim, a minha esposa, o meu filho, eles não são teus. Não, mas o sorriso dele desapareceu. A voz ficou gelada. Sai da frente. Última oportunidade. Não. Ele olhou para o cúmplice, fez um sinal e o inferno comes. O cúmplice de Rafael avançou rápido, o cano de ferro levantado. Não tive tempo para pensar. O instinto tomou conta. Desviei-me para o lado, esquivando-me da pancada que passou a roçar no meu ombro. Ele era grande, mais lento. Girei a espingarda e acertei-lhe, com a coronha no estômago com toda a força que tinha. Ele dobrou-se, soltando o ar, e caiu de joelhos, mas Rafael já se tinha movido. Saltou em cima de mim, derrubando a espingarda da minha mão. Caímos no chão da varanda, a rolar, a trocar socos. Ele era mais jovem, mais forte, mas eu tinha a raiva de quem estava a proteger. Alguém. Acertei-lhe um soco no queixo. A cabeça dele bateu na madeira da varanda. Aproveitei e agarrei a espingarda de volta, levantando-me rápido. Fica parado. Rafael cuspiu sangue e sorriu. Aquele maldito. Sorriso. Não vais disparar, velho. Não tens coragem. Experimenta. Ele levantou-se devagar, limpando a boca com as costas da mão. Ela contou-te que é louca, que Jota. Tentou matar-se 2 vezes, que bate no próprio filho quando está nervosa. Mentira, é verdade. Perguntar-lhe. Ela é doente, perigosa. Eu só quero ajudar. Quero levá-la para o hospital para ter tratamento e levar o meu filho para um sítio seguro. Este é o filho que atiraste ao chão para morrer. O sorriso dele vacilou. Ela contou-te isso? Que mentirosa. Foi ela que largou o miúdo lá. Eu fui buscá-lo, mas, quando cheguei, ela tinha desaparecido.
fugiu. Deixou o bebê sozinho. Para de mentir, eu não minto. Ela mente, sempre mentiu. Inventou que lhe bato, que a ameaço, que sou violento. Tudo mentira para conseguir fugir comigo. Ela quer roubar-me, quer ficar com o meu dinheiro. Ele deu um passo em frente. Dá-me a minha família de volta e vou-me embora. Nunca mais volto aqui. Privacy. Ometo, a tua promessa não vale nada. A voz veio de trás de mim, Luísa. Ela tinha saído do quarto, a segurar o Mateias contra o peito, o rosto molhado de lágrimas, mas a voz firme, Luísa. Volta para o quarto, disse sem tirar a espingarda de Rafael. Não, ele precisa de ouvir. Ela olhou para Rafael com um ódio que nunca tinha visto antes. És um mentiroso. Sempre foste. Bate, humilhas-me. Trancas-me em casa, impedes-me de ver a minha família. E, quando Mateias nasceu, disseste que o ias matar. Disseste que o ias sufocar enquanto dormia. Disseste que o ias atirar para a estrada. A voz de... Ela tremeu, mas continuou. E fizeste-o? Atiraste-nos ao meio do nada para morrer. Bateste-me na cabeça até desmaiar. Atiraste o meu filho ao chão como se fosse lixo e haste-em. Ora, ias deixar-nos lá apodrecer. Rafael ficou quieto. O rosto duro, não provas nada. Eu não preciso de provar. Eu sei o que fizeste e ele também sabe. Ela olhou para mim e agora tens duas escolhas. Ou sais daqui agora e nunca mais voltas. Ou chamamos a polícia e eu conto tudo. Cada soco, cada ameaça, cada noite que passei com medo de ti. Rafael deu uma risada baixa. Marga, polícia, achas que alguém vai acreditar em ti? Tu, uma mulher sem família, sem dinheiro, sem nada. Contra mim, eu acredito nela, disse com firmeza. Rafael olhou para mim, os olhos cheios de raiva. Não sabes em que te estás a meter, velho. Não sabes quem eu sou, quem conheço. Não me importa, devia importar. Ele deu mais um passo, porque eu vou voltar e, da próxima vez, não venho conversar. Então não voltes. Vou voltar e vou levar o que é meu. Ele olhou para Luísa com um desprezo gelado. E, quando levar, vai sofrer. Tu e esse miúdo vão pagar, pô. E tudo o que me fizeram passar, não vais tocar neles, disse, dando um passo em frente, a espingarda apontada para o peito dele. Se voltares aqui, disparo. Sem aviso, sem conversa, só disparo. Rafael ficou a olhar para mim por um tempo longo. Depois cuspiu no chão e virou costas. Vamos, Jair, vamos embora. O cúmplice, ainda a segurar o estômago, levantou-se com dífic. O Dade seguiu Rafael até a caminhoneta. Antes de entrar, Rafael gritou, isto ainda não acabou, e partiram, levantando pó. Fiquei parado na varanda até o som do motor desaparecer completo. Até o pó baixar, até o silêncio voltar. Depois soltei o ar, que estava a prender. Luísa caiu de joelhos, a chorar, a apertar o Mateias contra o peito. Acabou, mas eu sabia que não. Rafael tinha sido embora, mas ia voltar. E, quando voltasse, ia ser pior. O resto da noite passou devagar. Eu não saí da varanda, fiquei sentado na rede com a espingarda no colo, de olho na estir. Eida! Cada barulho fazia-me saltar. Cada sombra parecia uma ameaça. Luísa ficou acordada também, sentada no chão do quarto, a embalar o Mateias, a cantar baixinho para ele adormecer. Quando o ou começou a nascer, pintando o céu de rosa e laranja. Eu finalmente relaxei um pouco. Ele não tinha voltado, pelo menos naquela noite. Entrei em casa. Luísa estava na cozinha a preparar café. Os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. As mãos a tremer. Precisas de dormir? Disse. Não consigo. Tenta. E se ele voltar? Eu fico de olho. Ela olhou para mim. Esse olhos cheios de medo e gratidão misturados. Tomás, obrigada por tudo. Por teres ficado, por não me teres entregado a ele. Eu nunca faria isso, mas podias. Seria mais fácil, mais seguro para ti. Entrei-me na cadeira de frente para ela. Luísa, ouve. Já passei muito tempo sozinho, muito tempo sem fazer nada que importasse. E, quando vou ver os dois naquele campo quase a morrer, alguma coisa despertou em mim, algo que achava que tinha morrido há 12 anos. O quê? Propósito.
Ela ficou quieta a olhar para mim. Pela primeira vez em anos, tinha algo para proteger. Algo em que precisava de mim, e não vou desistir disso. Não vou deixar que ele leve vocês. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Mas e se ele te magoar? E se ele voltar com mais gente? E se... Vê, mas lidar com isso quando acontecer? Tomás, não quero que te magoes por minha causa. Não é por tua causa. É porque é o correto. Ela começou a chorar outra vez, mas desta vez era diferente. Não era medo, era alívio, gratidão e algo mais que eu não conseguia identificar. Eu levantei-me e coloquei a mão no ombro dela. Vai descansar, eu trato de tudo. Ela sentiu, limpando os olhos, e foi para o quarto com o Mathias. Fiquei sozinho na cozinha, a beber café, a pensar. Rafael tinha razão numa coisa. Eu não sabia em que me estava a meter. Não sabia quem ele conhecia, não sabia até onde ele seria capaz de ir, mas também não importava, porque, pela primeira vez em 12 anos, tinha algo por que valia a pena lutar, e não ia desistir. Passei o dia a consertar as coisas que Rafael e o cúmplice tinham partido na confusão. A madeira da varanda rachada, a porta arriscada, a cerca do quintal derrubada. Enquanto trabalhava, a minha cabeça não parava. Precisava de um plano, precisava de pensar no que fazer quando o Rafael voltasse. Porque ele ia voltar, disso tinha certeza. À tarde, peguei no cavalo e fui à cidade outra vez. Precisava de falar com alguém. Chegue. Fui à esquadra por volta das 3. O delegado, o senhor Cláudio, era um homem velho, cansado, que conhecia o meu pai. Estava sentado na cadeira velha a beber café requentado. Tomás, que surpresa! Há quanto tempo não apareces por aqui? Preciso de conversar. Senta. Sentei-me e contei tudo sobre Luísa, sobre Mathias, sobre Rafael, sobre as ameaças. O senhor Cláudio ficou quieto a ouvir tudo. Quando terminei, suspirou fundo. Tomás, isto é complicado. Como assim? Complicado? Esse tal Rafael veio aqui há uns dias, registrou uma ocorrência, diz que a esposa fugiu com o filho dele, que ela sofre de depressão pós-parto, que pode ser perigosa. Estava a chorar. Tomás parecia desesperado, sente a raiva subir. Tudo mentira. Ele atirou o bebê ao meio do campo para morrer. Eu vi. Eu encontrei-os. Acredito em ti, mas sem provas. As marcas no corpo dela não são prova dos ferimentos. O medo. Ela pode alegar isso, mas vai ser a palavra dela contra a dele. Ei, ele tem dinheiro, advogado, contactos. Ela não tem nada exatamente. Fechei os punhos. Então não vais fazer nada. Vou tentar. Vou abrir uma investigação. Vou chamá-la para depor. Mas, Tomás, vai demorar. E, entretanto, estás em risco. Eu sei. Se ele voltar à tua quinta e acontecer alguma coisa, também podes responder. Legítima defesa tem limites. Entendo. Levantei-me da cade. Ira. Obrigado, senhor Cláudio. Tomás, espera. Parei a porta. Tem cuidado. Este tipo de homem é perigoso, imprevisível. Eu sei. Saí da esquadra com o coração pesado. A justiça era lenta, burocrática. Entretanto, Luísa e Mathias continuavam em perigo. Voltei para a quinta a pensar em tudo o que o senhor Cláudio tinha dito. E foi quando cheguei perto de casa que vi fumo a subir do lado do celeiro. O meu sangue gelou. Esporei o trovão e parte a galope. Quando cheguei, vi o estrago. O celeiro estava a pegar fogo. E, pintado na parede da casa com tinta vermelha, estava escrito: última oportunidade. Rafael tinha voltado e, desta vez, tinha deixado uma mensagem. Desmontei do cavalo antes mesmo de ele parar completamente. O fogo no celeiro já tinha tomado conta de metade da estrutura. As chamas lambiam as paredes velhas de madeira, subindo alto, crepitando, lançando fumo preto para o céu. O calor era intenso, mesmo a metros de distância. Luísa, gritei, a correr para casa. A porta estava aberta. Entrei com o coração aos saltos, a espingarda na mão. Luísa, silêncio. Corri para o quarto. O vazio. A cama revirada. Os lençóis no chão. As gavetas abertas. Sinais de luta. Não. Voltei para a sala. Foi quando vi
No chão, perto da mesa, havia sangue, não muito, umas gotas, mas esse era sangue, e um pedaço de pano rasgado da camisa que Luísa estava a usar. Sente as pernas fraquejarem. Ele tinha os levado. Rafael tinha voltado enquanto eu estava na cidade e tinha levado Luísa e Mateias. A raiva explodiu dentro de mim tão forte que não conseguia respirar direito. Bati com o punho na parede com força, sentindo a dor a espalhar-se pela mão, mas sem me importar. Filho da mãe. Saí a correr de casa. Precisava de apagar o fogo antes que se espalhasse para casa. Peguei em baldes, enchi-os de água do poço, atirei para as chamas. Uma vez, duas, três. Mas o fogo era grande demais. Tinha sido ateado com alguma coisa, querosene. Provavelmente o celeiro já era perda total. Eu só consegui impedir que as chamas alcançassem o resto. Levei quase uma hora a lutar contra o fogo. Quando finalmente eu consegui controlar, estava coberto de fuligem, suor e cinzas, as mãos queimadas, a garganta a arder de respirar fumo. O celeiro tinha virado cinzas, sorés. Estavam os pilares fumegantes. Sentei-me no chão, exausto, desesperado. Luísa e Mateias tinham desaparecido e eu não sabia para onde. Foi quando ouvi o barulho de motor. Levantei-me rápido, pegando a espingarda. Mas não era Rafael. Era uma caminhoneta velha, conhecida do senhor José, o vizinho mais próximo, que vivia a uns 10 quilômetros dali. Ele desceu, velho, curvado, com o rosto preocupado. Tomás viu fumo de longe. O que aconteceu? Incêndio? Incêndio no celeiro. Respondi, a voz rouca. Meu Deus, está tudo bem? Estás bem? Não. Ele olhou em volta. Vendo o estrago, as cinzas, a parede da casa pintada com aquelas palavras. Última oportunidade. Que diabos é isto? Respirei fundo e contei. Contei tudo sobre Luísa, sobre Mateias, sobre Rafael, sobre o que tinha acontecido. O senhor José ficou pálido. Tomás, devias ter chamado a polícia desde o início. Chamei hoje, mas não adiantou. E agora vou atrás dele sozinho. Estás louco? Esse homem é perigoso. Eu sei. Mas não vou deixá-lo levá-los. O senhor José olhou para mim por um tempo longo, vendo a determinação no meu rosto. Sabes onde ele mora? Palmas. A Lu. Essa disse-me, Palmas é grande. Como vais encontrá-lo? Vou encontrar. Ele suspirou. Está bem, mas, pelo menos, deixa-me ajudar-te. Levote. A minha caminhonete é mais rápida que o teu cavalo. Olhei para ele, surpreendido. Por quê? Porque és meu vizinho. E porque o que esse homem fez é errado, muito errado. Sente um aperto no peito, gratidão misturada com desespero. Obrigado, senhor Jus. Vamos, não temos tempo a perder. A viagem até Palmas levou quase 3 horas. O senhor José conduzia rápido, a caminhoneta velha a chocalhar na estrada esburacada. Eu ia no banco do passageiro, a segurar a espingarda, a cabeça a fervilhar. Como vais encontrá-lo? Perguntou o senhor José. A Luísa disse-me que ele tem um escritório no centro, qualquer coisa de advocacia. Trabalha lá, escritório de advocacia. Isso explica muita coisa. O quê? Ele sabe como manipular o sistema, como fazer parecer que tem razão. Homens assim são perigosos porque conhecem a lei e sabem como a usar a favor deles. Fechei os punhos. Não importa. Ele vai devolver-los. E se não devolver, não respondi, porque ainda não sabia o que faria se chegasse aí. Ponto. Chegamos a Palmas quando o sol já começava a pôr-se. A cidade era grande, movimentada, barulhenta, carros por todo o lado, gente a ir e vir, um mundo completamente diferente da minha quinta. Onde começamos? Perguntou o senhor José. Centro. Escritórios de advocacia. Demos a volta pelo centro, a olhar para as placas, à procura. Havia vários escritórios, mas nenhum com o nome dele. Até que paramos num posto de gasolina e perguntei ao frentista. Conhece um advogado chamado Rafael? Alto, forte, trabalha por aqui. O frentista pensou. Rafael Mendes, pode ser? Não, tem um escritório ali na Avenida Tocantins. 3º andar de um prédio comercial, mas já deve estar fechado a esta hora. Onde mora?
O frentista franziu a testa. Isso não. O sei, chefe, obrigado. Voltamos para a caminhoneta e fomos até ao endereço que o frentista tinha dado. Era um prédio comercial, médio, com várias placas de empresas. O escritório de Rafael ficava no terceiro andar. As luzes estavam apagadas. Estacionamos em frente e ficamos à espera. E agora? Perguntou o senhor José. Esperamos. E se ele não vier, vem. Ficamos ali dentro da caminhoneta a observar. As horas passaram, a noite caiu, as ruas foram ficando vazias. E depois, por volta das 9 da noite, vi a caminhoneta preta. Parou em frente ao prédio. Rafael desceu sozinho, com uma pasta na M. E o telemóvel no ouvido. Estava a rir de alguma coisa, descontraído, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de raptar uma mulher e um bebê. Sente a raiva ferver. Ele disse: o que vais fazer? Conversar. Tomás, fica aqui. Desci da caminhoneta antes que o senhor José pudesse argumentar. Atravessei a rua, a espingarda escondida por baixo da camisa velha. Rafael estava a entrar no prédio quando o chamei. Rafael. Ele parou, virou-se, viu-me. O sorriso desapareceu do rosto. Tu, que diabos estás a fazer aqui? Vem buscar o que levaste. LD. É uma risada curta. Não sei do que estás a falar, sabes? Luísa e Matés. Onde estão? Estão em casa, onde deviam estar desde o início. Na minha casa, com a minha família. Invadiste a minha propriedade, ateaste fogo ao meu celeiro, levaste-os a força prova sangue na minha casa. Marcas de luta. Ela magoou-se sozinha. É louca. Já te disse, perigosa. Ainda que cheguei a tempo para de mentir. A minha voz ecoou na rua vazia. Rafael deu um passo atrás, a mão a ir para o bolso. Provavelmente tinha uma arma lá. Não vais fazer nada, velho. Não tens coragem. E, se fizeres, vais preso. Tenho testemunhas, tenho álibi, tenho tudo. Não me importa. Puxei a espingarda e a ponteira. Leva até eles agora. Ele ficou pálido, mas tentou manter a pose. Sim, estás louco? Estás a ameaçar-me com uma arma no meio da rua? Estou, e vou usá-la se não me levares até eles. Não vais. Experimenta. Ficamos-nos a encarar, tensos, perigosos. Foi quando ouvi a sirene. Polícia, uma viatura parou ao nosso lado. 2 policias desceram, armas em punho. Larga a arma. Agora, Rafael tinha chamado a polícia, provavelmente assim que me viu. Larguei a espingarda no chão devagar, levantando as mãos. Este homem ameaçou-me, gritou Rafael, a fazer cena. Invadiu meu prédio, apontou-me uma arma, disse que me ia matar. Não. É verdade, respondi calmo. Ele raptou uma mulher e um bebê da minha. Quinta hoje. Só vim buscá-los de volta. Os policias entreolharam. Sim. Conhece este homem? Um deles perguntou, apontando para Rafael. Conheço. O outro respondeu. É o doutor Rafael Mendes, advogado. Registrou uma ocorrência há dias sobre a esposa desaparecida. Disse Rafael, a voz dramática. E este homem estava a esconde. Ela, a impedi-la de voltar para casa, a manter o meu filho longe de mim. Está a mentir. Senhor, vai ter de vir conosco para a esquadra, disse o polícia, segurando-me pelo braço. Não ir. Entendem? Ele é perigoso. Magoa. Atirou e o bebê ao meio do mato para morrer. O senhor vai poder explicar tudo na esquadra. Não, preciso de os encontrar. Mas já era tarde. Algemaram-me, meteram-me na viatura. Rafael ficou parado no passeio, a sorrir. Aquele maldito sorriso. E, enquanto a viatura se afastava, sente algo partir-se dentro de mim. Tinha falhado com Luísa, tinha falhado com Matés, e agora eles estavam nas mãos dele. Sozinhos, com medo, eu não podia fazer NAD a ponto. Atei RARMIFM para uma cela pequena, fria, com um banco duro e uma lâmpada a piscar no teto. O cheiro a mofo e urina era sufocante. Havia mais 2 homens lá, bêbados, a dormir no chão. Eu não conseguia dormir, não conseguia parar de pensar em Luísa, presa naquela casa. Outra vez com Rafael, e Matheus a chorar assustado,
nos olhos dela cheios de medo quando me pediu para não o deixar levá-los. Eu tinha falhado, tinha deixado sozinha, tinha ido à cidade no momento errado e agora estava preso e incapaz de fazer seja o que fosse. Bati com o punho na parede com força, sentindo a pele a rasgar-se nos nós dos dedos, mas a dor física não era nada comparada com o que sentia por dentro. De madrugada, um polícia apareceu. Tomás Ferreira, sou eu. Pode sair. Alguém pagou a sua fiança. Franzi a testa, confuso. Quem? Um senhor que está lá fora à espera. Saí da cela. Na recepção da esquadra, o senhor José estava sentado à espera. Quando me viu, levantou-se. Vamos, não temos tempo. Como? Paguei a tua fiança. Tive de vender umas cabe. Sais de gado que tinha guardado, mas consegui. Agora vamos. Sente um aperto no peito. Senhor José, não sei como agradecer. Depois agradeces. Agora vamos encontrar essa mulher e esse bebê. Saímos da esquadra. O sol estava a nascer, pintando o céu de rosa e laranja. A cidade começava a acordar. Descobri uma coisa enquanto estavas preso, disse o senhor José, enquanto andávamos até a caminhoneta. O quê? Perguntei a uns conhecidos meus aqui, em Palmas sobre o Rafael. Descobri onde mora. Um condomínio fechado ali, para o lado da 104 Sul. Casa grande, chique. Como descobriste isso? Conheço gente, e gente conhece gente. Não é difícil quando se pergunta direito. Entramos na caminhoneta e partimos. O endereço que o senhor José tinha conseguido ficava num bairro residencial, com casas grandes, muradas, com cerca elétrica e câmaras. O tipo de lugar onde gente com dinheiro mora. Paramos a algumas casas de distância. É aquela ali, disse o senhor José, apontando. Era uma casa de 2 andares, branca, com grades altas e um portão automático. Havia uma caminhoneta preta estacionada na garagem, a caminhoneta de Rafael. Como vamos entrar? Perguntou o senhor José. Tem câmara, cerca elétrica, alarme, de certeza. Fiquei a olhar para a casa, a pensar, não vamos entrar pela frente. Como assim? Vou esperar que ele saia e depois entro. E se ele não sair? Vai sair. Homens como ele têm agenda, trabalho, reuniões. Não vai ficar trancado em casa o dia todo. Ficamos à espera, escondidos, a observar. Passou 1 hora, 2, o calor começou a apertar e depois, por volta das 10 da manhã, o portão abriu-se. Rafael saiu na caminhoneta, sozinho, de fato e gravata, provavelmente a ir para o escritório. Agora, dei esse ponto, Tom. Espera, não seria melhor chamar a polícia e dizer o quê? Que acho que há uma mulher presa lá dentro sem provas. Depois do que aconteceu ontem, não vão acreditar em mim, vão acreditar nele. Mas o senhor José, já fizeste muito, não precisas de vir junto. Espera aqui, de maneira nenhuma. Se vais, vou. Olhei para ele, um homem velho, curvado, que tinha vendido parte do gado para me tirar a cadeia, que estava a arriscar a própria segurança para me ajudar. Obrigado, disse, sincero. Ele assentiu. Saímos da caminhoneta e aproximamos-nos da casa. A rua estava vazia, toda a gente atrás. Olhar, crianças na escola, silêncio. Saltei o muro dos fundos, ajudando o senhor José a subir também. Caímos no quintal. Havia uma piscina, churrasqueira, jardim bem cuidado. A porta dos fundos estava trancada. Peguei numa pedra e parte o vidro, enfiando a mão para abrir por dentro. O alarme começou a tocar. Gritou o senhor José. Vamos depressa. Entramos a correr. A casa era grande, cheia de móveis caros, quadros nas paredes. Chão de mármore. Luísa, gritei. Luísa, estás aqui? Nada. Corri para o andar de cima. Abri as portas dos quartos. Uma por uma. Vazio, vazio, vazio. Até que cheguei ao último quarto. No fundo do corredor, a porta estava trancada por fora. Luísa bati na porta. Tomás, era a voz dela, fraca, assustada. Sou eu. Aguenta aí. Dei um pontapé na porta. A fechadura partiu-se. A porta abriu-se e lá estava ela, sentada no chão, no canto do quarto vazio, a segurar uma teias contra o peito, o rosto machucado, com uma nódoa negra no olho, o lábio rachado,
as roupas rasgadas. Tomás sussurrou, começando a chorar. Corri até ela, ajoelhando. Está tudo bem? Vem buscar-te. Ele trancou-me aqui. Diz que nunca mais vou sair, que me mata se gritar, que magoou. Mateias, acabou, estou aqui agora. Ajudei a levantar-se. O Mateias estava a chorar, assustado. Vamos, depressa, descemos as escadas a corre. O senhor José estava à espera na sala, nervoso. Encontraram? Encontramos. Vamos. Saímos pelos fundos, saltamos o muro de volta. Corremos até a caminhoneta e entramos. O senhor José ligou o motor e saiu a disparar. Ele vai vir atrás de nós, disse Luísa, a tremer no banco de trás. Ele vem sempre. Não, desta vez, disse. Desta vez, vamos diretos a Paul. E se aí tu contas tudo, eles não vão acreditar. Vão, porque agora tens provas. Apontei para o rosto machucado dela, para o lábio rachado, para as marcas no braço. E tens testemunhas, eu e o senhor José. Vimos onde estavas, trancada, prisioneira. Ela começou a chorar, apertando Mateias. Obrigada, obrigada. Fomos diretos à esquadra. Desta vez, não foi um polícia comum que nos atendeu, foi o delegue. O senhor Cláudio, o mesmo com quem eu tinha falado antes. Quando viu Luísa, o rosto machucado, o estado dela, ficou pálido. O que aconteceu? Luísa contou tudo desde o início. As agressões, as ameaças, o dia em que Rafael atirou a ela e ao Mateias. Ao campo, como eu os tinha encontrado, como ele tinha voltado, ateado fogo ao celeiro, raptados de volta, como a tinha trancado num quarto, batido nela, ameaçado matar o bebê se ela gritasse. O senhor Cláudio ouvia, anotando tudo com uma expressão cada vez mais séria. Tem como provar tudo isto? Tenho as marcas no meu corpo, disse Luísa, mostrando os ferimentos, e temos testemunhas. Completei. Eu e o senhor José Vimola trancada naquela casa, vimos o estado dela. O senhor Cláudio assentiu. Vou emitir o mandado de prisão para ele agora. E ela? Perguntei. Está segura? Vou colocá-la sob proteção. Vai ficar num abrigo até tudo isto ser resolvido. Não, disse Luísa de repente. Quer ou ficar com o Tomás? O senhor Cláudio franziu a testa. Menina, entendo que confie nele, mas ele salvou-me 2 vezes. É a única pessoa em quem confio. Ela olhou para mim, os olhos cheios de determinação. Por favor, deixa-me ficar com ele. O senhor Cláudio olhou para mim. Tomás, eu cuido dela. Responde sem hesitar. E do Mateias? Vou protegê-los. Ele suspirou. Está bem, mas vão ter de ficar disponíveis para depor quando o chamar. E vou mandar uma viatura passar na tua quinta de vez em quando, só para garantir. Obrigado. Voltamos para a quinta naquela mesma tarde. O senhor José levou-nos, silencioso, cansado, mas com um sorriso discreto no rosto. Quando chegamos, o estrago da tempestade e do incêndio ainda lá estava. O celeiro em cinzas, a parede pintada, o quintal destruído, mas não importava, porque Luísa e Mateias estavam vivos, estavam seguros, e Rafael ia responder por tudo o que tinha feito. Luísa desceu da caminhoneta devagar, a segurar o Mateias, a olhar em volta. É aqui que vives? Perguntou, vendo a casa velha, a varanda de madeira, o terreiro de terra batida. Hein? É perfeito. Ela olhou para mim, sorrindo pela primeira vez desde que a tinha encontrado, e, naquele momento, algo mudou dentro de mim. A solidão que tinha carregado durante 12 anos, como um peso morto no peito, começou a dissolver-se. Por quê? Pela primeira vez desde que a alma morrera, já não estava sozinho. Nos dias que se seguram, a vida começou a voltar ao normal. Luísa ajudava a consertar a casa, cozinhava, que dava do Mateias. Aos poucos, foi perdendo o medo, voltando a sorrir, a conversar. O Mateias crescia rápido, já sorria quando eu chegava, já esticava os bracinhos quando me via, e eu, pela primeira vez em anos, Sam. E que tinha um propósito outra vez. Rafael foi preso. O mandado foi cumprido 3 dias depois. Ele tentou resistir, alegou inocência, contratou advogados caros, mas as provas eram fortes demais. Ferimentos em Luísa, as testemunhas,
o histórico de violência que outras pessoas começaram a revelar. Ele ia responder e, desta vez, não ia escapar. 2 semanas depois, estava com Serte. Há uma cerca no curral. Quando Luiz apareceu, tinha uma Tesal. Colo e estava com uma expressão estranha no rosto, séria, pensativa. Tomás, posso falar contigo? Claro. Larguei o martelo e aproximei-me. Ela respirou fundo. Queria agradecer-te por tudo. Por me teres salvado, por teres cuidado do Mateias, por teres arriscado a tua vida por nós. Não precisas de agradecer? Preciso sim. E queria perguntar-te uma coisa. O quê? Ela olhou para o chão, nervosa. Gostavas que ficássemos aqui, contigo, não para sempre, se não quiseres, mas até eu me conseguir organizar, arranjar um trabalho, um sítio para morar. Fiquei quieto, a processar o que ela tinha acabado de dizer. Tomás, sei que é pedir muito. Ela continuou depressa. Já fizeste tanto por nós. Se não quero abusar, mas não tenho para onde ir e sinto-me segura. Aqui contigo, olhei para ela, para o Mateias a dormir nos braços dela, para a casa velha atrás dela, para a quinta que tinha sido minha e da alma, e sente algo a despertar dentro de mim. Esperança. Fica, disse, a voz a sair baixa. Fica quanto tempo quiseres. Para sempre, se quiseres. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Hélio, a sério. Ela deu um passo em frente e abraçou-me. Ainda seguraram Mateias entre nós. E ali, naquele abraço, naquela tarde de sol quente e céu limpo, sente algo que não sentia. Há 12 anos, felicidade. Não era o mesmo tipo de felicidade que tinha sentido com a alma. Era diferente, mais calma, mais madura, mais consciente, mas era real. E, pela primeira vez em anos, olhei para o futuro e vi algo para além do vazio. Vi uma família, não a que tinha perdido, mas uma nova, uma que tinha chegado de uma maneira inesperada, dolorosa, difícil, mas que tinha chegado. E eu não a ia deixar ir embora. Epílogo, 6 meses depois. O celeiro tinha sido reconstruído, a cerca consertada, a casa pintada de novo, com a ajuda de Luísa e do senhor José. O Mateias J. agatinhava a rir quando me via entrar em casa depois do trabalho no campo. Luísa tinha arranjado emprego na cidade, a ajudar numa escola, mas ainda morava comigo. Dizia que ia procurar um sítio só para ir lá, mas nunca procurava a sério. Eu nunca pedia que fosse, porque a casa já não era demasiado grande, já não estava vazia. Tinha som de gente, risos, choro de bebê, conversas na cozinha. Tinha vida. Rafael tinha sido condenado. 5 anos de prisão por tentativa de homicídio, rapto, agressão. Não ia sair tão cedo. E, quando saísse, Luísa e o Mateias estariam longe, protegidos. Os seguros, naquela tarde, estava sentado na varanda a ver o sol pôr-se. Quando Luísa apareceu, o Mateias adormeceu, disse, sentando-se ao meu lado, que bom, ficamos em silêncio por um tempo, a ver o céu ficar alaranjado, depois roxo, depois preto. Tomás, disse ela de repente, sim, obrigada por tudo, por teres mudado a minha vida, a vida do Mateias. Olhei para ela, também mudaste. A minha, é mesmo, há 12 anos que só existia, que só esperava o fim. E vocês os dois deram-me uma razão para viver outra vez. Os olhos dela brilharam. A morte, Tom. E fiquei sem ar. O quê? A morte, não do jeito que achava que era amor. Antes, não daquele jeito doentio, possessivo, que o Rafael dizia que era. Mas a sério, és bom, gentil, forte, e eu quero ficar aqui contigo para sempre. Sente as lágrimas a queimarem nos meus olhos. Também te amo, Luísa. E era verdade. Não do mesmo jeito que tinha amado a alma, mas era amor na mesma. Um amor que tinha lá nascido da dor, do medo, do desespero, mas que se tinha transformado em algo forte, verdadeiro, duradouro. Ela aproximou-se e beijou-me. E ali, naquela varanda velha, com o céu cheio de estrelas e o vento a assar suave, entendi. A vida não tinha acabado quando a alma morreu, só tinha feito uma pausa. E agora, finalmente, tinha voltado a andar com Luísa, com Mateias,
com uma nova oportunidade de ser feliz. E eu não a ia desperdiçar. Às vezes, a vida tira-nos tudo, deixa-nos vazios, perdidos, sozinhos, mas também nos dá oportunidades inesperadas de recomeçar, de encontrar propósito onde parecia não haver mais nada, de amar outra vez, mesmo quando achamos que o coração morreu. E, às vezes, salvar alguém é a única forma de nos salvarmos a nós próprios também, porque, no fim, somos todos humanos, frágeis, imperfeitos, partidos, mas capazes de nos reconstruirmos juntos.